Bem-vindo ao episódio de hoje do nosso podcast. Vamos explorar uma história inspiradora sobre como alguém, sem um curso formal de design, conseguiu se destacar na área apenas observando e se dedicando ao aprendizado prático. Nosso convidado de hoje, Leônidas Rezende, tem uma trajetória interessante e inusitada. Tudo começou lá em 1999, quando ele estava se graduando em Engenharia de Computação. Léo, conta para a gente como foi essa jornada. Bom, primeiramente obrigado pelo convite. Bom, tudo começou mesmo foi lá na faculdade, lá em meados de 1999, quando a internet ainda dava seus primeiros passos. Lembra? Netscape. Bom, eu estava me graduando em Engenharia de Computação e imagina só, código-fonte para lá, para cá, física, matemática, tudo na área de exatas. Era uma rotina intensa, cara, chato pra caramba. E estava começando a me sentir um pouco sobrecarregado, quase enlouquecendo com toda essa lógica exata. Bom, até que aconteceu algo inesperado em meio a todas aquelas disciplinas. Tivemos uma única aula de HTML. Uma única aula? E foi aí que tudo mudou para você? Exatamente. Eu diria que essa aula foi o divisor de águas. Foi nesse momento que eu percebi que criar sites não era apenas sobre programação. Havia um lado visual, uma arte por trás disso. Eu me apaixonei por essa possibilidade. Programar eu já sabia fazer, mas o design, esse era um universo totalmente novo para mim. E para ser sincero, eu não tinha a menor noção de como fazer um design que fosse realmente bom. Então, como você deu o próximo passo para realmente aprender sobre design? Foi aí que eu comecei a aprender design observando. Não tinha nenhum curso na época e a maioria das pessoas que conhecia também não falavam muito sobre o design gráfico ou web design. Então, o que eu fiz foi observar atentamente sites, olhar, interfaces e tudo que eu achava visualmente interessante. Analisava o que chamava a minha atenção, o que funcionava ou não e tentava aplicar essas lições nos meus projetos. E você nunca fez um curso formal de design até hoje? Não, nunca fiz. Tenho 42 anos agora e sempre me auto-intitulei como design sem regras. É isso aí. Minha filosofia é que o design não precisa seguir padrões rígidos. Ele precisa se adaptar ao propósito e à criatividade. Antes mesmo de dominar qualquer software, eu preciso aprender a diferenciar o design profissional do amador, para saber o que realmente era eficaz e o que não era. Essa abordagem de aprender observando é realmente interessante. Vamos explorar um pouco mais como você fez para se destacar como web designer, mesmo sem seguir o caminho tradicional dos cursos de design. Para começar, muitas pessoas acham que para aprender design é preciso dominar diversos softwares e ferramentas. Mas você acredita que aprender design pode ser algo muito mais visual, apenas observando? Pode explicar melhor essa ideia? Com certeza. Bom, eu diria que o design, antes de ser uma questão de ferramenta, é uma questão de percepção. A maneira como enxergamos os elementos visuais ao nosso redor faz toda a diferença. Quando você começa a prestar atenção em como as cores se harmonizam, como os textos são organizados em uma página, e até mesmo como os espaços em branco é usado, você começa a entender o que faz um design ser atraente e funcional. Essa observação constante, especialmente dos trabalhos profissionais, é uma forma poderosa de aprendizado. Isso é interessante. E quais seriam os principais aspectos que alguém deve observar para entender a diferença entre um design profissional e um amador? Ótima pergunta. Bom, existem alguns pontos-chave que, quando bem aplicados, indicam um design de nível profissional. Por exemplo, a consistência visual é um fator importante. Em um design profissional, você vai notar que as cores, fontes e alinhamentos seguem um padrão coeso. Outro ponto
é a atenção aos detalhes. Pequenas coisas como o espaçamento entre letras ou a forma como os elementos são posicionados na tela fazem uma grande diferença na estética e na legibilidade. Em contraste, no design amador, você pode ver uma falta de harmonia nos elementos. Às vezes, as cores podem não combinar bem ou as fontes podem variar de forma confusa. Além disso, o design profissional sempre tem um propósito claro. Ele não é apenas esteticamente agradável, mas funcional, guiando o usuário ao leitor de forma intencional. Faz sentido. Então, aprender a distinguir esses elementos pode ser mais valioso do que simplesmente aprender a usar uma ferramenta, certo? Exatamente. Uma ferramenta de design é apenas um meio para o fim. Se você não entende os princípios básicos como hierarquia visual, harmonia de cores e funcionalidade, você pode usar o software mais avançado e, ainda assim, não obter um resultado satisfatório. Ao observar trabalhos bem feitos, você começa a desenvolver uma intuição sobre o que funciona e o que não funciona. E isso é algo que nenhuma ferramenta pode ensinar. E quais seriam algumas práticas recomendadas para quem quer aprender dessa forma? Como observar de forma mais ativa? A primeira prática é buscar referências constantemente. Siga designers profissionais no Instagram, no Dribbble ou no Behance e observe com atenção o trabalho deles. Pergunte-se, por que esse design é tão impactante? O que foi feito para chamar minha atenção? Outra prática é fazer comparações. Pega um design que você considera amador e um que você considera profissional e analise lado a lado. Identifique os elementos que os diferenciam. Além disso, eu sempre recomendo o exercício de recriação. Tente recriar designs profissionais em ferramentas que você já conhece. Isso vai ajudar você a perceber os detalhes que fazem a diferença e treinar o olhar crítico. É uma forma de praticar aplicando o que você aprende a observar. Dicas valiosas. Para finalizar, o que você diria para quem está começando e sente que precisa investir em cursos ou aprender muitos softwares para ser um bom designer? Eu diria que, antes de se preocupar com cursos e ferramentas, aprenda a olhar. Dedique tempo para observar, analisar e entender os fundamentos visuais. Claro, dominar ferramentas será necessário em algum momento, mas elas são apenas uma extensão da sua criatividade e do seu entendimento de design. Com um olhar bem treinado, qualquer ferramenta pode se tornar uma poderosa aliada na hora de criar. Perfeito! Foi uma conversa incrível, com muitas ideias que podem ajudar tanto iniciantes quanto profissionais. Muito obrigado por estar conosco, Léo. Imagina, eu que agradeço. Foi ótimo compartilhar um pouco da minha vida sobre o design. Bom, espero que as dicas possam inspirar muitos a enxergar o design de uma forma diferente. Com certeza! E para quem está ouvindo, não se esqueça de seguir nosso podcast para mais episódios sobre design e criatividade. Até a próxima!